Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AStroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo Drops Destaques do Céu em julho de 2023 e o tema de destaque é a visibilidade dos planetas, aqueles que são visíveis a olho nu, na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A gente vai aqui para a tela para a visibilidade do planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio ele vai ser visível a partir da segunda semana de julho até o final do mês, a oeste, sentido onde o Sol se põe, pois na primeira semana ele vai estar aí ofuscado pelo brilho do Sol. Quando isso ocorre, a gente não recomenda, não é viável para a observação. E somente aí a partir da segunda semana de julho até o final do mês, o planeta Mercúrio vai ser visível e justamente a partir da segunda semana até o final do mês a gente vai percebê-lo aumentar de altura em relação ao horizonte oeste, ou seja, Mercúrio vai ficar cada vez mais alto em relação ao horizonte oeste. Porém, se você considerar e poder observar a partir da segunda semana de julho, ele vai estar mais brilhante, embora esteja baixo em relação ao horizonte oeste. Já no final do mês, ele vai ganhar altura, porém ele vai ficar menos brilhante. E a gente aqui acompanha as datas, repara justamente ele ficando mais alto em relação ao horizonte oeste, ficando mais separado aparentemente aí do Sol, até que em 19 de julho é a data da conjunção de Mercúrio com a fina lua crescente. Isso a oeste, sentido onde o Sol se põe, pode ser visível no entardecer ou no anoitecer. Essa transição também é bem favorável para a observação. E a gente repara aqui a conjunção de Mercúrio com a fina lua crescente, apresentando aquele fenômeno da luz cinérea, que é essa possibilidade da gente ver, aqui a gente vê a luz que o Sol ilumina diretamente a Lua, e com o fenômeno da luz cinérea, a gente vê essa grande área da Lua aqui iluminada, acinzentada, que está sendo iluminada indiretamente pela Terra. Ou seja, a luz solar vem até a Terra e da Terra reflete para essa grande área aqui. A gente vê esse contorno da Lua. Dias antes da Lua nova e dias depois da Lua nova é possível observar esse belo fenômeno que poderá ser visível aí juntamente na data aí da conjunção da Lua, a fina Lua crescente com o planeta Mercúrio em 19 de julho. A gente vê também aqui mais acima a presença do planeta Vênus, a estrela Régulus Alfa, a mais brilhante da constelação Leão, e o planeta Marte. E, seguindo as datas, no final do mês, em 27 de julho, a gente repara, né, que Mercúrio foi ficando mais elevado em relação ao horizonte oeste, e em 27 de julho ocorre a conjunção planetária do planeta Mercúrio com o planeta Vênus. Não será daquelas aproximações aparentes entre dois objetos muito expressiva, mas é bem interessante e exuberante para a gente acompanhar ambos aí próximos. E aqui a presença, né, da estrela Régulus e mais acima o planeta Marte. Bem interessante para a gente também acompanhar e reparar nesse contraste de brilho. O planeta Vênus muito brilhante, bastante brilhante, e com um brilho aí bem menor o planeta Mercúrio. Na data seguinte, essa é a visão a oeste, sentido onde o Sol se põe, de 27 de julho, do entardecer para o anoitecer, o contraste vai melhorar com o céu já escurecendo. No anoitecer de 28 de julho, dia seguinte, a 27, como a gente repara aqui, é a conjunção do planeta Mercúrio com a estrela Régulus, aqui à esquerda o planeta Vênus, e uma conjunção em que os dois objetos estarão bem próximos aparentemente, e que a gente observa aqui o planeta Mercúrio em conjunção com a estrela Régulus. Serão aproximadamente 12 minutos
de arco, o que pode o observador, se até utilizar um telescópio com a ampliação expressiva, conseguir aí ver ambos ainda no mesmo campo de visão, o planeta Mercúrio e a estrela Regulus, que é a Alfa, a estrela mais brilhante da constelação de Leão. Mais acima aqui, a gente tem ali o planeta Marte. Isso aí em 28 de julho, essa conjunção muito oportuna aí para observar, que não só é expressiva por telescópio, mas pode ser observada com binóculo e também aí a olho nu. E a visibilidade do planeta Vênus. Vênus, que poderá ser visível por todo o mês de julho, é o mês de máximo brilho do planeta Vênus, diferente ali de junho, em que ele atingiu a máxima altura, a maior separação angular em relação ao Sol, isso em junho. Agora, em julho, a gente tem a oportunidade de ver aí o planeta ligeiramente mais brilhante do que aí a média, neste mês de julho. E julho marca aí quase que a despedida de observação de Vênus a oeste, sentindo o Sol se põe. Digo isso pois no início de agosto ele ainda vai ser visível a oeste, após aí o início de agosto de 2023, aí é que ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. O planeta Vênus, que aí está encerrando aí a temporada de observação a oeste. Iniciou na segunda quinzena de novembro de 2022 e aí vai terminando aí na sua despedida no início de agosto de 2023. Então a gente pode muito bem contemplar aí o planeta Vênus em julho, apresentando aí seu máximo brilho por praticamente aí todo mês até o seu encerramento aí de observação a oeste no início aí de agosto. Um outro detalhe, a gente vê aqui que, a considerar o início de julho, ele está aí razoavelmente alto. A tendência é ele rapidamente, até o final de julho, a gente acompanhar e observar e perceber ele descendo cada vez mais em relação ao horizonte oeste. Ou seja, em julho, a gente vai ver Vênus descer muito aí em relação ao horizonte oeste. Um deslocamento assim bem expressivo pelo tempo de um mês. E ele aí, planeta Vênus, conhecido popularmente como estrela d'alva, estrela da alvorada, a estrela matutina, a estrela da manhã, ou estrela vespertina, a estrela da tarde, mas que aí a gente está observando um planeta muito magnífico, exuberante, o planeta Vênus. E seguindo aqui as datas, em 16 de julho, repare ele descendo um pouco mais em relação à posição inicial, e em 16 de julho a gente tem a conjunção do planeta Vênus com a estrela Regulus, visível em 16 de julho a oeste, sentido onde o Sol se põe, e não vai ser assim tão expressiva como a gente até há pouco viu Mercúrio com Regulus, mas ainda assim muito oportuna essa conjunção em 16 de julho de Vênus com a estrela Regulus, mais ou menos aqui 3 graus, mas muito boa também para observação. Regulus aí, a alfa mais brilhante estrela da constelação Leão, que neste mês de julho fará encontros, né, proximidades aparentes, as conjunções com os planetas, como a gente pode ver aqui. E acima da conjunção aqui de Vênus com Regulus, o planeta Marte, mais abaixo aqui o planeta Mercúrio. Na sequência aqui também, veja que descendo mais, né, em relação ao horizonte, estão ficando cada vez mais baixo, aí o planeta Vênus. Em 20 de julho, temos uma das magníficas e exuberantes conjunções no céu, pois temos aí o segundo corpo celeste mais brilhante do céu, a Lua, e o terceiro corpo celeste mais brilhante, que é o planeta Vênus. Primeiro aí o Sol, segundo Lua, terceiro Vênus. Então, segundo e terceiro os objetos mais brilhantes do céu
fina lua crescente e Vênus em conjunção em 20 de julho, dia do amigo, dia da amizade, aí o céu proporcionando esse espetáculo aí, em que a gente pode perceber praticamente, né, entre a fina lua crescente e o planeta Vênus, aqui a estrela Régulas, mais acima o planeta Marte e aqui abaixo o planeta Mercúrio. O interessante é que essa conjunção, ela proporciona essa possibilidade da gente ver, né, a Lua com Vênus e também aumentar o nosso mapeamento observacional, vendo esses outros objetos próximos aí da conjunção. Então, não temos somente Lua e Vênus, temos aqui uma estrela para identificar, ou se o observador já identifica, pode também observar outras próximas, planetas como Marte acima e Mercúrio abaixo. E aqui é uma conjunção quádrupla, né? Lua crescente, estrela Régulas, planetas Vênus e Marte. Então, 4 objetos numa área bem próxima. E também aqui mais abaixo, mesmo não tão centralizado aqui, o planeta Mercúrio. Então, aqui é uma condição quádrupla, ainda com a presença aí a mais, aí mais abaixo, o planeta Mercúrio. Isso em 20 de julho. E em 27 de julho, ó, descendo cada vez mais, a gente percebe, em 27 de julho, aquela que a gente citou, Mercúrio com Vênus, agora em ênfase, Vênus em conjunção com Mercúrio, em 27 de julho, aqui a oeste, Régulas aqui um pouco mais acima e mais acima o planeta Marte. Então vamos muito aí apreciar e aproveitar a observação do planeta Vênus a oeste, quase que encerrando sua temporada de observação a oeste. Um detalhe aí a considerar é o período de brilho, de máximo brilho do planeta Vênus neste mês de julho, que aí vai de 29 de junho, né, o finzinho ainda de junho, de 29 de junho até 16 de julho, ele alcançando a magnitude menos 4,5. Lembrando que quanto mais negativa aí, mais abaixo aí até do zero, se for o caso, mais brilhante aí é o objeto, né, a magnitude menos 4,5. Porém, ele está aí numa magnitude bem acentuada, né, seu período de máximo brilho, mas por praticamente todo mês aí de julho poderemos vê-lo bastante brilhante, o planeta Vênus, em julho de 2023. E a visibilidade do planeta Marte. O planeta Marte que poderá ser observado aí por todo o mês de julho, do início até pouco antes de meados das noites. Então, um pouco antes aí do meio da noite, a gente tem essa oportunidade de tempo aí de observação do planeta Marte, com um brilho diminuto, realmente pouco brilho, mas ainda presente aí no céu a oeste, sentido onde o Sol se põe. E aqui a gente segue as datas, ele aqui na posição, né, mais acima do que o planeta Vênus. O Vênus pode bem auxiliar para logo identificar que mais acima do planeta Vênus está a posição, a localização do planeta Marte. A gente tem aqui em 10 de julho a conjunção em 10 de julho, a conjunção do planeta Marte com a estrela Régulas, ela e a Alfa, a mais brilhante da constelação de Leão, até indicando aí os encontros, as conjunções, as proximidades aparentes que a estrela Régulas proporciona com os outros objetos, os planetas, no caso, aí no mês de julho. Então aqui a gente vê a conjunção de Marte com a estrela Régulas, até uma conjunção expressiva, assim, que a gente vê os dois objetos bem próximos um do outro, lembrando aparentemente, pois as distâncias reais numa conjunção, a gente repara que um objeto está muito mais próximo daqui da Terra e outro muito, muito, muito mais afastado em relação aqui a nós.
E isso é a perspectiva, da nossa ponto de vista. Parece que os dois estão muito próximos. A linha divisada assim faz com que a gente veja os dois próximos. Porém, as distâncias são bem distintas. E aqui, aproximadamente 39 minutos de arco, que também, se você usar uma ampliação bem mais expressiva com o telescópio, você até pode até vê-los, né, Marte e Regulus próximos um do outro. Não é uma aproximação tão ainda expressiva como a gente indicou ali Mercúrio com Regulus 12 minutos de arco. Isso é interessante para que a gente veja que conjunções podem, nessa linha de perspectiva da Terra, proporcionar proximidades muito significativas ou até outras mais razoáveis um do outro. Isso em 10 de julho, aí a oeste, com o planeta Vênus aqui abaixo, Mercúrio muito mais abaixo aqui, lá perto do horizonte oeste. E seguindo aqui as datas, em 20 de julho, temos aí uma conjunção da Lua crescente, a fina Lua crescente, com o planeta Marte. E a gente repara que na mesma data que a Lua vai estar em conjunção com Marte, foi o que a gente indicou ali também, a conjunção da Lua com o planeta Vênus. Ou seja, em 20 de julho, a Lua não está somente próxima aparentemente de Vênus, como também está próxima aparentemente de Marte. E a aproximação aqui é maior do que comparado no dia seguinte, com 21 de julho. A gente até vê aqui Lua e Marte próximos, mas em 20 de julho será ligeiramente mais próximo à Lua com o planeta Marte, compondo aí essa conjunção quádrupla. Então, a gente tem a Lua, Vênus e Marte, e aqui nesse triângulo aqui das estrelas, por isso que é uma conjunção quádrupla, um quarto objeto aqui, que é a estrela Regulus, aí em 20 de julho. O planeta Mercúrio aqui, como a gente tinha mostrado com Vênus, aqui na ênfase agora Marte, mas a gente está destacando aqui Mercúrio, né? A ênfase aqui em Marte. Aí quando a gente citou sobre Vênus, é a Lua, também presenciamos aqui a posição do planeta Mercúrio em 20 de julho. E a visibilidade do planeta Júpiter. Júpiter que em julho de 2023 ele pode ser observado pouco depois aí do início das madrugadas a leste, sentido onde o Sol nasce, essa aparente estrela, para quem está acompanhando nas madrugadas, bastante brilhante, é aí a presença do planeta Júpiter sendo visível cada vez mais cedo no céu. Então, para quem já vem acompanhando nos meses anteriores, repara agora em julho, ele visível mais cedo no céu aí. Ainda é pouco depois do início das madrugadas, mas até o final de julho ele vai surgir aí praticamente logo aí no início das madrugadas. E aqui, ao seguir as datas para observação do planeta Júpiter, temos aqui a conjunção que tem duas situações que, a considerar que em 11 de julho, no final da madrugada para antes do amanhecer de 11 de julho, temos aqui a aproximação aparente de Júpiter com a Lua minguante. Então você pode observar que em 11 de julho, do final da madrugada até antes do amanhecer, ambos mais próximos aparentemente, Lua minguante e o planeta Júpiter, ou seja, considerando aí praticamente antes do amanhecer, né? Final da madrugada para antes do amanhecer de 11 de julho é uma opção, uma situação de observação dessa conjunção muito bela para admirarmos, ou a outra opção, que é que geralmente a gente se referencia, é a partir de quando o objeto aparece no horizonte, é em 12 de julho. Então a gente repara aqui em 12 de julho, pois em 12 de julho, assim que eles aparecem,
no horizonte leste, a Lua minguante e o planeta Júpiter estarão mais próximos um do outro. Então, são duas situações. Se você considerar eles mais próximos, em 11 de julho, aí é do final da madrugada para antes do amanhecer, altos ali em relação ao horizonte leste, ou em 12 de julho, pois assim que surgirem no horizonte leste, estarão aqui próximos, aparentemente, um do outro. Aí o brilhante planeta Júpiter encantando aí o céu de julho nas madrugadas. E a visibilidade do planeta Saturno. Saturno que poderá ser visível a partir de meados das noites em julho de 2023, aqui a leste, sentido onde o Sol nasce. O planeta Saturno que também ele está sendo visível cada vez mais cedo para quem também já está acompanhando os planetas, no caso ali entre Júpiter e Saturno. Saturno é visível no céu mais cedo, porém ele é mediano ali, brilho razoável, comparado ali Júpiter que é mais brilhante. Então a gente observa, né, primeiro o planeta Saturno presente no céu, para horas depois a gente observar ali a presença do planeta Júpiter. E aqui o planeta Saturno, que em 6 de julho, né, logo aí, depois de meados da noite de 6 de julho, em conjunção aí com o planeta Saturno em conjunção com a Lua minguante gibosa. Então a Lua minguante gibosa, ela com esse aspecto entre a fase cheia e a fase de Lua quarto minguante, então é por isso que tem esse nome Lua minguante gibosa. Ela está decrescendo a fração iluminada, né? Deixou ali, está cheia, plenamente iluminada, está decrescendo a face iluminada para a lua quarto minguante. A lua cheia de julho, 3 de julho, a lua quarto minguante em 9 de julho. Então, esse período antes, entre essas fases aí da lua minguante gibosa, ela com esse aspecto convexo, que se encontra aí aparentemente com o planeta Saturno, até bem próximos aparentemente um do outro. E essa visibilidade da gente estar vendo Saturno mais cedo também já nos prepara em julho para bem observá-lo no mês seguinte, em agosto. Em 27 de agosto é quando acontece a chamada oposição, em que o Sol vai se pôr a oeste e a 180 graus surgirá a leste o planeta Saturno. Nessa situação, aí especialmente em 27 de agosto, o planeta Saturno será visível por toda a noite e madrugada. Mas todo o período contemplará aí de boa visibilidade em agosto e também aí no mês seguinte, setembro. É que a gente já está se preparando para bem observá-lo em julho. Então, julho para agosto, a gente vai percebê-lo aí cada vez mais cedo, até pouco depois do início das noites, no final de julho, ele já surgir no céu aí a leste. Bem, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Comentem se vocês estão observando, acompanhando os planetas, especialmente o planeta Vênus, que está praticamente a encerrar sua visibilidade a oeste, sentindo o Sol se põe, mas que no início de agosto é que ele vai deixar de ser visível, né? Ele ainda vai ser visível no início de agosto, mas pós o início de agosto, aí é que ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Então temos até o início de agosto de 2023 para contemplar o planeta Vênus. Então, praticamente, o mês de julho ali encerra a temporada de observação do planeta, porque ele ficará cada vez mais baixo em relação ao horizonte oeste. E comentem, citem sobre acompanhar essas conjunções, registros, a observação e muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado e olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.